Senhor Jesus, nosso amado Salvador, quão felizes estamos esta noite por estar na Tua presença. Senhor, te agradecemos por nos dar este treinamento. Mais uma ocasião, Senhor, para desvendar tudo o que Tu és. Todas as riquezas insondáveis de Cristo, como o Evangelho, para participarmos, para experimentarmos e desfrutarmos. Senhor, guia-nos, leva-nos para experiências mais elevadas, para um desfrute mais profundo, para que, Senhor, nos tornemos a Tua expressão, Teu corpo e reino nesta terra. Senhor, esta noite guia-nos interiormente, leva-nos, guia-nos, Senhor. Conduz-nos no nosso espírito. Senhor Jesus, nós te amamos muito. Queremos dizer que te amamos, Senhor. Bem, hoje à noite eu me sinto muito bem por estar aqui. Vocês sentem-se bem? Eu me sinto muito bem, porque eu me sinto muito cuidado pelo próprio Senhor. O esboço desta noite, a mensagem 2, trata de 4 pedras preciosas, 4 aspectos do nosso Cristo. Número 1, Cristo como aquele cujos feitos são celestialmente governados. Número 2, como nosso pastor. Número 3, como nosso descanso. E número 4, como o semeador. O sentimento que tenho hoje à noite, uma razão por eu me sentir tão bem, é que eu acho que vou pregar o Evangelho esta tarde. Não se preocupem, vocês não precisam não se preocupem, porque não vou mandar fogo e enxofre do céu, mas estes 4 itens reunidos numa mensagem maravilhosa, de maneira que ele é a totalidade do Evangelho pleno de Deus. E são itens maravilhosos e, é claro, são tão ricos. E não há maneira de usar apenas uma reunião para tratar disso tudo. Mas hoje à noite eu vou ter a liberdade, porque não há teste, para ganhar alguns minutos a mais, se vocês não se importarem, para tratar desses pontos maravilhosos. Esses 4 pontos, é claro, todos eles foram extraídos aqui de Mateus, também podem ser achados em outro lugar, especialmente nos evangelhos sinóticos. São verdadeiramente maravilhosos e reveladores. Eu diria o seguinte, que eu vou usar 4 palavras para cada um desses itens para descrever o conteúdo desta mensagem. Número 1, cura. Número 2, é claro, apacentamento. Número 3, descanso. E número 4, crescimento. Certo? Vocês pegaram? Cura, apacentamento, descanso e crescimento. Logo, vocês descobrirão que isso é quase um processo completo da salvação plena de Deus. Não apenas para o pecador, mas eu gostaria de dizer especialmente para o santo, o buscador
e o Filho de Deus. Esse é um evangelho para nós. E tenho 2 palavras para cada uma desses 4 itens ou estações, seja o que você queira chamar. As primeiras 2 são crer e tocar. Crer e tocar. A segunda, as 2 palavras, eu, por ser preguiçoso, tomei emprestado do tema deste treinamento, experimentar e desfrutar. Vocês verão que essa é uma descrição muito adequada para a segunda etapa. A terceira, descansar, eu diria vir e tomar. Vir e tomar. E, finalmente, para a última palavra, a respeito do semeador, são 2 palavras, condição e suprimento. Você também vai descobrir que esse suprimento não é apenas Deus nos suprindo, mas, creiam, nós suprindo Cristo. É um conceito muito incomum. Bem, vamos entrar no esboço agora. O primeiro algarismo romano, Cristo é revelado como aquele cujos feitos são celestialmente governados, a franja da sua veste. E, por amor, provavelmente de muitos que são jovens ou novos no nosso meio, eu sinto que deveríamos ler essa passagem bíblica aqui. Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, aproximou-se por trás e tocou-lhe a franja da veste, a veste de Jesus. Pois dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, a mulher ficou sã. Então, há outro registro desse caso. Eu não vou ler, apenas para vocês anotarem. É em Marcos, capítulo 5, versículo 28, versículos 25 a 34. Essa é a descrição mais longa desse caso, dessa mulher que tinha uma hemorragia, que sofria uma hemorragia. Muito interessante esse relato do que o Senhor pensou, do que o Senhor disse, do que os discípulos disseram. O Senhor olhou ao redor e o que aquela mulher teve que falar, fui eu que te toquei, e assim por diante. Uma história muito amável. E finalmente em Lucas, capítulo 8, vocês têm versículo 43 a 48. Então aqui, vejamos isso. Letra A. A veste de Cristo. Imaginem o cenário. O Senhor estava a caminho para a casa daquele chefe, porque a sua filha estava morrendo e o Senhor Jesus estava indo para curar essa mulher e, a caminho, a multidão o apertava, espremendo ele, espremendo o Senhor. Havia uma grande multidão ali, muitas pessoas.
E vocês têm que acreditar que muitas pessoas, de fato, estavam tocando o Senhor. Em volta, não apenas estavam em volta dele, mas o Senhor não sentiu essas pessoas, ele sentiu apenas um toque, que foi dessa mulher. E aqui diz que essa mulher que sofria dessa hemorragia há 12 anos, é interessante que a filha daquele chefe também tinha 12 anos de idade. E isso, de alguma maneira, indica a vida inteira de do homem. A hemorragia significa um fluir de sangue imparável durante 12 anos. Ela gastou todo o dinheiro que tinha tentando conseguir ajuda e ninguém pôde ajudá-la. Basicamente, o que vemos, irmãos e irmãs, é uma doença terminal, uma doença mortal. E aquilo descreve a doença de um pecador diante de Deus. Então, ali estava a mulher com uma única esperança, uma última esperança, de que talvez Jesus pudesse ajudá-la. Mas ela não tinha nem posição para aproximar-se do Senhor. Ela estava por trás dele, por trás. E quem sabe o que ela fez para espremer-se ali no meio da multidão? E ela simplesmente disse para si mesma: se eu tão somente puder tocar na sua veste, eu serei curada. Então houve essa fé nessa mulher. E ela fez isso. Ela fez porque, em outro relato, diz que o Senhor disse: quem me tocou? É um hino muito maravilhoso, cujo nome, Quem me tocou? Poderia, isso aí seria um motivo para um hino muito bom. Quem me tocou? Ou um livrete. Então o Senhor disse: quem me tocou? E ficou esperando para que ela falasse. E Pedro, como sempre, veio dar a sua opinião, falou: Senhor, veja, tem tanta gente aqui te espremendo, todo mundo está te tocando. Ele falou: não, eu senti que saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Então, por fim, essa mulher confessou e disse: fui eu que toquei. Então, o Senhor pronunciou a cura dela por causa da fé que ela teve. E é interessante que no registro de Pedro, a palavra imediatamente aparece 2 vezes. Número 1, o Senhor sentiu poder saindo dele imediatamente. E a mulher foi curada imediatamente. Foi curada no lugar ali, na hora. Vejamos agora o significado de tocar a veste, ou até mesmo a franja da veste. A veste de Cristo significa seus feitos justos, certo? Isso é muito importante vocês compreenderem isso. E a franja significa o governo celestial. Então, no livro de Números, capítulo 15, há uma ordenança. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul celestial. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Suponho que naqueles dias, se você cruzasse com um homem, todos teriam uma franja na sua veste, de acordo com a lei. Número 1,
um cordão azul, um cordão na franja, significa amarração, e azul significa algo celestial. 2. Portanto, um cordão azul significa que, como filhos de Deus, a nossa conduta e o nosso comportamento devem ser belos e devem estar sob o dirigir, governar e amarrar do governo, limitação e regulamentação celestiais. Então aqui vocês têm uma figura da veste do Senhor, a veste que Cristo vestia, que Cristo estava usando. O cordão era igual a essa questão do cordão azul, e isso significa a conduta, o comportamento, a conduta e comportamento belos do Senhor. É belo, não apenas belo, mas totalmente sob o dirigir, governar e amarrar do governo celestial. A limitação celestial, a regulamentação celestial. Sabem, irmãos, o comportamento mais elevado, o melhor comportamento, o comportamento mais belo, um comportamento que é governado, que é limitado e que é regulado. E isso encontramos o tempo todo. E aqui temos o próprio Senhor Jesus, que, embora seja Deus em essência, ele tornou-se um homem, e como homem andando nesta terra, a sua conduta e comportamento eram assim, belos dessa maneira, celestiais, mas o tempo todo regulados e limitados. B. As vestes significam virtude no comportamento humano. As vestes do Senhor significam o seu comportamento perfeito em sua humanidade, sua perfeição humana virtuosa. Como sabemos, a humanidade de Jesus é perfeita, é equilibrada, é refinada, é agradável, é bela. É algo que Deus reconhece e desfruta para ser visto num ser humano, que seja visto num ser humano. E a veste significa isso tudo, suas virtudes. O irmão Lee usa essa palavra maravilhosa, virtudes maravilhosas e aromáticas. É agradável. C. Na virtude humana do Senhor Jesus havia poder de cura. Santos, este é o item. Você pensa que o Senhor vem, você faz uma oração tremenda e de repente você é curado, mas neste caso, o poder de cura é a virtude humana do Senhor. Por quê? Porque o problema dessa mulher é um problema humano. Não é o seu caso? Todos os nossos problemas são humanos, que provém da vida, da natureza humana caída, que vem de Adão, pecaminoso, impuro, não santo, não regulado, selvagem, louco. E tudo isso é uma razão pela qual temos hemorragia. A hemorragia é um fluir do sangue
que no Antigo Testamento também significava impureza e sujeira, algo que provém da nossa carne caída. Portanto, o problema dessa mulher, durante 12 anos, que, por assim dizer, representa toda uma vida, ela tinha hemorragia. Amados irmãos e irmãs, nós, desde quando nascemos, começamos a ter uma hemorragia. Toda a nossa vida é uma vida de sangramento. O sangue significa algo da vida. O sangramento, a hemorragia, significa que você não consegue controlar o fim dessa vida. Isso significa que nós nascemos para morrer. Terminalmente, sem esperança. Nenhum médico pode fazer coisa alguma com relação a isso. Essa é a condição de todos os seres humanos na Terra hoje, e uma vez também foi a nossa condição. Mas é na virtude humana do Senhor Jesus que há cura. Não está na sua divindade, em certo sentido, no seu poder dessa maneira, mas em sua humanidade perfeita. É da sua humanidade perfeita que vem a cura. E essa é a cura que o ser humano precisa. A humanidade precisa ser restaurada, precisa ser reparada, precisa ser restaurada, salva. Na verdade, a palavra aqui neste versículo, a palavra curar, na verdade, no original significa salvo. Precisamos ser salvos. Nossa humanidade precisa ser salva. Precisamos ser salvos da nossa vida. Na virtude, a mulher foi curada, e isso veio automaticamente. Não veio oração, apenas houve fé. Essa mulher falou com um toque, automaticamente aquele poder fluiu, ou seja, esse poder está sempre pronto, esperando que o pecador toque. Aguardando o toque do pecador com fé. Isso não é o Evangelho? De certa maneira, até mesmo hoje fomos regenerados, salvos, temos a vida de Deus, mas em outro sentido, ainda precisamos ser curados, dia após dia, de muitas coisas. Talvez não apenas de pecados, mas de outras coisas. Nossa carne, nosso homem natural, nossa alma, a condição da nossa alma. As aflições, de muitas maneiras, não apenas físicas, mas até mesmo psicológicas e espirituais. Precisamos de cura. E essa cura vem de um homem perfeito, tocando. Aquele que toca a veste do Senhor, na verdade, está tocando a sua humanidade, na qual Deus estava corporificado. Isso é Deus, mas é Deus corporificado na carne como um homem. Temos de tocar, nesse caso, não Deus, mas um homem. Um homem Deus. Na verdade, a origem do poder é a humanidade. Por tal toque, seu poder divino foi transfundido pelo aperfeiçoamento da sua humanidade, a perfeição da sua humanidade para aquela que o havia tocado,
e se tornou a sua cura. Muitos podem testificar que mesmo depois de nos tornar cristãos, há tantas coisas em nossa vida que precisam ser curadas, certo? Alguns sofreram coisas na sua infância, na sua juventude, todo tipo de coisas que Satanás usa para nos oprimir, para fazer com que o sangue se esvaia, para nos manter no caminho de uma determinada morte. Hoje, irmãos, podemos ser curados. Nós cremos e tocamos. Vocês gostam desse hino aqui que cantamos? Eu quero falar algo sobre esse salmo. Esse hino foi escrito por uma irmã, e aquela estrofe 2, na verdade eu creio que foi escrito por nós, a estrofe 2, não é original. Eu encontrei o original. A estrofe 2, eu tenho aqui 559, rapidamente. Salvador, por fé te toco, fonte viva, sim, tu és, a virtude tu aclamo, por teu sangue, pela fé. E assim por diante. Estrofe 2. Pela fé eu te recebo, és tão rico, pleno, sim. Se a ti estou aberto, o que és, tu dás a mim. Todo aquele que estiver doente esta noite, o Salvador está aqui. O homem está aqui. E ainda tem as suas vestes com aquela gorla, aquela franja. Basta exercitarmos a nossa pequena fé, mesmo que vamos por trás. Mas não apenas fique espremendo, apertando, não seja mais um na multidão. Seja essa mulher com fé para tocar aquela veste. Senhor, podemos orar. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que se eu Te tocar, eu serei curado. Senhor, preciso da Tua humanidade. Cura-me com as Tuas virtudes aromáticas. Cura-me com a Tua perfeição. Senhor, eu espero em Ti. Amados santos, podemos crer e podemos tocar nele. Vocês não gostam da palavra tocar? Podemos tocá-lo. Tocá-lo, basta tocar na borla da sua veste e seremos curados. Letra. Todos os feitos de Cristo celestialmente governados resultam a virtude que se torna o poder de cura. A mulher voltou a Cafarnaum, falou para as pessoas que buscassem o Senhor e tocar o Senhor, e todos foram curados. Todos foram curados. Tocar as vestes do Senhor era, na verdade, eu já li isso aqui, a letra E. O seu poder divino foi transfundido, já li isso aqui, letra E. Eu vou terminar isso aqui. Mediante a perfeição da sua humanidade para aquela que o havia tocado e se tornou a sua cura. A perfeição da humanidade do Senhor torna-se a nossa cura. Senhor, precisamos da tua humanidade. Certo? Leiam esse livro, Cristo como a Realidade. Há muitos capítulos sobre a oferta de manjares. Foi falado em 1970, 71 pelo irmão Lee
sobre essa humanidade preciosa de Jesus. Leiam isso e vocês crerão que é isso que precisamos hoje. Especialmente tantos jovens hoje, e tendo hemorragia por todo lado. Eles precisam da humanidade de Cristo. Somente isso irá curá-los da sua doença. F. O Deus que habita em luz inacessível tornou-se tocável no Salvador escravo por meio da sua humanidade para a salvação e desfrute daquela mulher. Deus não pode ser visto, não pode ser tocado, mas por meio da sua encarnação, por meio da sua humanidade, esse próprio Deus torna-se a nossa salvação e desfrute, que nos cura. Então, irmãos e irmãs, como somos curados? Experimentando e desfrutando Cristo. Essa é a cura. Isso é a cura. Essa é a verdadeira cura, irmãos e irmãs. Diariamente. Às vezes, é como nós estamos no limite. Estamos no limite para ter um problema, ficar maluco, enlouquecer. Irmãos, não pensem que somos tão fortes. Nós precisamos dessa cura. A multidão que pressionava não recebeu nada do Salvador escravo, mas aquela que o tocou recebeu. Por isso digo, não seja aquele que é parte da multidão. Não siga Jesus dessa maneira. Siga Jesus como essa mulher. Algarismo Romano 2, chegamos ao segundo item principal. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Então aqui, na verdade, temos toda esta página, da página A até E, parte da outra página, tudo proveniente do Salmo 23. Deixe-me dizer algo rapidamente. Para entender o Salmo 23, você tem que ler os Salmos 22 a 24 como um grupo. O Salmo 22 fala da morte redentora do Senhor, sua crucificação, sua morte na cruz, pelos nossos pecados, e também trata da sua ressurreição que produz a igreja. Declararei o teu nome aos meus irmãos no meio da assembleia, a igreja. Eu te louvarei. Então, esse salmo leva ao Salmo 23. O Salmo 23, que vem depois do Salmo 22, é o apacentamento de Cristo por toda a nossa vida. Que Cristo? O Cristo ressurreto, o Cristo pneumático, aquele que hoje é o Espírito que dá vida. Como podemos dizer isso? Porque no versículo 22 ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então aqui no Salmo 23 está a obra desse Cristo ressurreto. Tanto nos lugares celestiais no trono, como o Supremo Pastor, também é o pastor da nossa alma, mas também através dos seus diversos pastores comissionados sobre a terra,
que são um com Ele nesse ministério celestial supremo, esse ministério supremo, esse ministério de apacentamento de Cristo, que foi incorporado no ministério apostólico de apacentar. Então, através desse apacentamento, somos cuidados, somos nutridos em 5 etapas maravilhosas. Dificilmente teremos tempo para entrar nisso hoje à noite, espero que vocês entrem. Rapidamente vamos tratar desse assunto e então, no Salmo 24, vocês têm a vinda do Senhor para tomar posse desta terra. Vocês veem isso? Portanto, esses 3 salmos, eles vão desde a encarnação até a crucificação, a ressurreição, a ascensão, ao habitar interior de Cristo e ao seu advento, à sua volta. E no meio disso está o Salmo 23. E é aqui que estamos hoje. Estamos no Salmo 23. Graças ao Senhor, é um salmo sobre apacentamento. Aleluia! Cristo é o nosso pastor, nosso bom pastor. Então aqui, nos versículos 1 e 2 tem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Letra A. Ele nos apacenta no estágio inicial do desfrute de Cristo, como os pastos verdejantes, e do Espírito, como as águas de descanso. Esse é o começo, é o primeiro passo. Depois de nos ter regenerado e salvo, precisamos desfrutar o apacentamento do Senhor. De que maneira? Nos alimentando dele mesmo como os nossos pastos. Também vemos isso no Evangelho de João, capítulo 10. Ele é a porta das ovelhas e também é o pasto. Não apenas isso, nós o desfrutamos junto às águas de descanso. Essa é uma figura de nós bebermos. Então temos o comer e o beber aqui como o apacentamento inicial do Senhor Jesus a nós. Então temos daí que prosseguir a partir daí, e o Senhor continua nos apacentando em nossa vida cristã. No segundo estágio, ele nos apacenta no segundo estágio do reavivamento e transformação nos caminhos da justiça. Aqui você tem: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, vocês aqui têm o Senhor. Depois de nos alimentar, matar a nossa sede, Ele opera para nos guiar num certo caminho. A nossa vida cristã é um caminho, uma vereda, e Ele nos guia não apenas para descansar e desfrutar, mas para andarmos nessa vereda. E essa vereda é chamada de veredas da justiça. E como ele faz isso, ou qual é o resultado dele fazer isso, é a restauração da nossa alma. Restauração significa reavivamento. Restauração significa transformação. Então aqui estamos nessa etapa da transformação. Transformação, amados irmãos, é a segunda etapa do apacentamento do Senhor.
No seu apacentar, Ele nos apacenta para sermos transformados. Ele nos apacenta nessas veredas da justiça. Nessa etapa, nesse estágio, Ele restaura a nossa alma. Há muitos testemunhos da primeira mensagem. Não apenas estamos experimentando Cristo em nosso espírito, mas também o desfrutamos em nossa alma. Sim, a nossa alma precisa ser restaurada e reavivada. Mas a verdadeira restauração da alma é a alma ser transformada. Se a sua alma não for transformada, se ela continuar imutável, significa que a sua alma não está sendo restaurada e você não consegue andar nesse caminho da justiça. Mas o Senhor nos apacentará através disso. Agora mesmo o Senhor está apacentando a cada um de nós. 3. Ele nos apacenta no terceiro estágio da experiência da presença de Cristo ressurreto, pneumático, enquanto andamos no vale da sombra da morte. Agora, temos de prosseguir. O Senhor nos leva adiante, nos apacenta mais ainda. No versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todos sabemos que enquanto o Senhor nos guia, nos orienta e nos apacenta, não é todo dia nós estamos caminhando no parque, não é todo dia um dia feliz, porque há uma necessidade de passarmos pelo vale da sombra da morte. E nesse lugar, nessas trevas, nessa morte, nessa situação baixa, nesse vale, aprendemos a não temer o mal. Aprendemos a conhecer a presença mais profunda do Senhor. Na primeira etapa, nós temos a sua presença. Na segunda etapa, nós temos a sua presença, mas não de maneira tão profunda. Aqui é no vale da sombra da morte que nós conhecemos a sua presença mais profunda, mais amável e mais agradável. É uma tragédia, pode acontecer uma tragédia, pode vir uma doença sobre nós, uma enfermidade. Nós colocamos, pode surgir um ambiente ou uma situação desafiadora, opressiva. Muito difícil e, às vezes, tudo que podemos dizer, eu tenho apenas a sentença de morte em mim mesmo. Então, será que eu vou conseguir vencer isso? Às vezes parece que não há luz no final do túnel, nesse longo vale. E é aqui, irmãos e irmãs, que não devemos temer. Ele está conosco. Eu sei, é fácil falar. Para aqueles que realmente estão no vale, não é tão fácil. Mas a sua vara está ali, seu bordão e o seu cajado está ali. Para nos proteger e para nos instruir e nos guiar e nos orientar, nos conduzir. Há ocasiões, eu tenho essa experiência, que em determinadas situações como essa, é como se tudo fosse trevas. Eu não sei nem onde está o norte, onde está o sul, para onde ir, o que fazer. E as coisas são tão difíceis, que você fica oprimido
apertado, você deve ir para um único lugar, que é Ele próprio, o Senhor. Não há outro lugar para você ir senão o Senhor. E então ali você descobre que Ele está com você. E você então diz, por que, Senhor? O que está acontecendo? Como você vai me ajudar, Senhor? E Ele diria, a minha vara está aqui, o meu cajado está aqui. Agora, Ele não fala, o meu pasto verdejante está aqui, ou a minha água está aqui. Não, Ele fala, a minha vara está aqui, o meu cajado está aqui. Mas o salmista disse que eles me consolam. A vara, o bordão do Senhor consola, o cajado consola. E somente uma pessoa que passou pela morte pode desfrutar a vara e o cajado como consolação. Todos temos de passar por essas coisas. Todos temos de experimentar e desfrutar Cristo a esse ponto. Mas isso não é o fim. No número 4, Ele nos apacenta no quarto estágio do desfrute mais profundo e mais elevado do Cristo ressurreto. Ele nos apacenta no quarto estágio do desfrute mais profundo e mais elevado do Cristo ressurreto. Em que, ao lutar contra os adversários, o apacentar é para nos apacentar numa condição de guerra, nos apacentar numa batalha, é para nos apacentar na luta, no combate contra os nossos inimigos. Eu lhes digo, não tente lutar por si mesmo. Senhor, apacenta-me nesta luta. Então você tem esse versículo, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, isto é uma declaração de vitória. Amém? Aqui, número 1, o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Não é um pasto, aqui não há um pasto, mas há uma mesa. E essa mesa, ela está posta diante dos nossos adversários, na presença, ou seja, nós comemos na frente de Satanás. Que tal isso, irmãos? Que tal vocês lutarem uma guerra dessa maneira? Você não tem armas, não tem balas, não tem canhões, não tem tanques, você tem uma mesa. Aleluia! Mas uma mesa de vitória. Uma mesa que declara, está feito. Uma mesa que diz, Cristo é vitorioso. Aleluia! Comemos dessa mesa. Então, nós temos que ir e comer aqueles gigantes que estão na terra. Não apenas isso. Número 2, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. Esse óleo é um óleo de alegria intensa, reservada para os parceiros de Cristo, que são vocês e eu. Nós somos os seus companheiros. Somos o seu exército. E Ele nos unge com o óleo de alegria. E esse que é o Espírito. E diz que o nosso cálice transborda. O Filho é a mesa aqui, certo? E o Espírito é a unção do óleo aqui. E o Pai é a origem da bênção. Eu já li o número 3 aqui. O Deus triuno está aqui. Letra E. A etapa final, Ele nos apacenta por toda a vida no quinto estágio do desfrute da bondade e misericórdia divinas na casa de Jeová.
Isso é uma espécie de etapa final, última etapa no apacentamento querido do Senhor. Quando eu chegar, quando eu for chamado pelo Senhor, eu quero estar vivendo nesse 5º estágio do apacentamento do Senhor. Eu quero. E, na verdade, neste estágio, deixe-me ler o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, eis aqui uma pessoa olhando desde a primeira etapa até a 5ª etapa, todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão. Tem me seguido e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sob o apacentamento orgânico do Cristo pneumático, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa de Jeová para todo o sempre. Muitos treinandos gostam de perguntar como eu posso ser preservado na restauração do Senhor, certo? Eu tenho uma resposta aqui. Não é todas as respostas, mas é uma das respostas. Certamente, bondade e misericórdia acompanharão você todos os dias da tua vida. Então, desfrute esse Cristo como a bondade e Cristo como essa benignidade sob o apacentar orgânico. Eu já li. Sob o apacentamento orgânico, pneumático, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa de Jeová para todo sempre. A. Bondade refere-se à graça de Cristo, misericórdia refere-se ao amor do Pai, e seguirão implica a comunhão do Espírito. Portanto, a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estão conosco. Amém? Aqui está. Aqui está. Este é o próprio Deus triuno, em seu dispensar divino maravilhoso, dispensar dele mesmo para nós e nos acompanhar todo o tempo até habitarmos na sua casa. O desfrute do Deus triuno processado e consumado nos introduz no desfrute de Deus, na casa de Deus, Cristo, a Igreja, nosso Espírito e a Nova Jerusalém, onde habitaremos todos os dias da nossa vida. Tudo isso denota a casa de Deus, onde habitaremos todos os dias da nossa vida, na era atual, na era vindoura e na eternidade. Hoje, irmãos, estamos na casa de Deus. Vocês não estão? Vocês estão em Cristo? Ele é o tabernáculo. Vocês estão na igreja? Esse é o templo. Vocês estão no seu espírito? É onde está a sua habitação, em espírito. Podemos não estar na Nova Jerusalém ainda, mas certamente temos um antegozo. Não deixem a casa de Deus. Certo, irmãos? Vocês do 4º semestre, essa é uma das minhas últimas palavras para vocês. Eu dei 2 palavras de despedida para eles. Número 1, jamais saiam da igreja, jamais deixem a igreja. Número 2, jamais deixem este ministério. 2, precisamos buscar habitar na casa de Deus todos os dias da nossa vida. Salmo 27, 4 a 8. Salmo 27, 4 a 8. A. Contemplar a beleza, a amabilidade, deleite e prazer de Deus. Só podemos encontrar a beleza de Deus na sua casa. Se você vai embora desse lugar, você deixa a sua face. Você não quer, por nenhum momento, nenhum segundo, estar sem a face, o rosto de Deus. Portanto, fique aqui, fique na vida da igreja.
para contemplar a sua beleza. B. Pedir ao Senhor, conferir com Ele a respeito de tudo na nossa vida diária. Não é uma bênção isso? Para onde nos voltamos? Por menor que seja o detalhe, essa coisinha que você pode não considerar tão importante, mas mesmo essa coisinha, nós podemos perguntar ao Senhor: Senhor, como tu te sentes a respeito disso? O que tu pensas a respeito disso? Isso é maravilhoso. Isso é totalmente maravilhoso. Hoje as pessoas no mundo, eles buscam tantas coisas, tantos desafios, problemas, dificuldades, e não tem para onde se voltar. Nós temos um Deus para o qual nos voltar e perguntar: Senhor, o que tu pensas? Senhor, o que devo fazer? Você estará lá, Ele estará lá, e você confere com Ele tudo na nossa vida diária. 3. Na casa de Deus, devemos estar ocultos no abrigo de Deus e nos ocultar no recôndito do tabernáculo de Deus. Todas essas coisas ocorrendo hoje na terra, no mundo, são muito aterrorizantes. Mas há um abrigo, há um esconderijo, que é o lugar da tenda do Senhor, da habitação do Senhor, que é a igreja, a vida da igreja hoje. Posso testificar que nestes últimos 50 a 60 anos, você tem de permanecer na tenda, permanecer na igreja, para que onde eu e minha família somos protegidos por Deus. É apavorante, eu lhes digo, se você sair deste lugar, você estará sem proteção. Não estou ameaçando ninguém, estou falando a verdade. E dou o meu testemunho. E de ser levantado e ter nossa cabeça levantada por Deus. Que tal? Às vezes você fica derrubado, não fica? Fica deprimido. Ou pelo menos uma depressão suave. Mas você pode ser levantado. Você não precisa ficar deitado, caído, derrubado. Você pode... O irmão lhe disse: eu sou como uma bola quicando. Quanto mais você aperta a bola na água da piscina e solta, mais alta ela sobe no ar. Porque não por causa dela, mas porque ela tem uma vida dentro que leva. A nossa cabeça pode ser levantada por Deus. Amém? Estes dias eu tenho feito alguma fisioterapia porque eu tenho uma postura muito ruim. Eu não conhecia isso, mas aí eu vi algumas fotos recentes minhas e eu vi que eu estava ficando meio corcunda. Então, eu estou fazendo um tratamento postural. A minha postura estava ficando curva. Tem uma mulher que é assim, certo? E eu descobri que isso estava se tornando meu hábito nestes dias. Com a ajuda dessas pessoas, eu estou ficando aqui de pé dessa maneira aqui. Que tal? Não é um sinal de orgulho isso aqui, é de boa postura. Amados santos, na casa de Deus todos podemos ter uma boa postura, amém? Puxa, eu lhes digo, ter a nossa cabeça levantada por Deus, não é necessário ficar olhando para o chão, sendo desencorajado. Levantem-se, sejam levantados. Oferecer sacrifícios de júbilo com cânticos e salmos a Deus para a glória de Deus. Aleluia! Vamos dar gritos de júbilo agora. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Precisamos mais disso. E isso ocorre na casa de Deus. Algarismo Romano 3. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Novamente, isso está em Mateus, capítulo 11. Versículos 28 a 40. Todos conhecemos esse versículo. Vinde a mim, é 28 a 30.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é o Evangelho. Enquanto prosseguimos no Evangelho, enquanto nós somos apacentados, começamos a servir o Senhor, começamos a laborar e começamos a ficar cansados, sobrecarregados, ficamos sobrecarregados. E aqui está uma palavra do Salvador, do Senhor Jesus, uma palavra de Evangelho. Vinde a mim. Na verdade, todas as pessoas na terra estão cansadas e sobrecarregadas e escravizados. É uma palavra melhor. Não há descanso? Não há descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Ele nos faz descansar. Ele é descanso em nós. A nossa função é ir e tomar. Letra A. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Uma pessoa cansada e sobrecarregada. Isso para uma pessoa cansada e sobrecarregada, isso são palavras agradáveis, doces. Eu vos darei descanso. Todos nós, irmãos cooperadores, precisamos ir até Ele. Eu preciso ir até Ele. Para quê? Para receber descanso da parte dele. O cansaço mencionado aqui não se refere apenas ao esforço para guardar os mandamentos da lei e os preceitos religiosos, mas também à luta para ser bem-sucedido em qualquer obra. Quem se esforça assim está sempre sobrecarregado. 2. Descanso se refere não somente a ser libertado do esforço e do peso da lei ou religião, ou do peso de qualquer obra ou responsabilidade, mas se refere também à perfeita paz e plena satisfação. Nós cansamos. Eu conheço quantos cooperadores laboram, quantos amados presbíteros laboram, quantos santos laboram. Nós devemos laborar para o Senhor, mas precisamos saber como laborar enquanto nos cansamos e nos esforçamos, enquanto buscamos ser bem-sucedidos e eficazes em nossa obra, nos tornamos sobrecarregados. Ficamos cansados. Nesse momento, precisamos de paz e satisfação. Sim, precisamos levar a responsabilidade que Deus nos deu, que Deus deu a cada um de nós. Nós temos de fazer isso. Mas enquanto lutamos, há um lugar onde podemos ir para receber paz e satisfação. Não é ser um workaholic, certo? Precisamos de paz e satisfação enquanto laboramos e enquanto nós lutamos. B. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eis aqui a alma novamente. Descanso para a vossa alma, restauração para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a palavra tomar está aqui. A primeira parte é vinde a mim. A segunda parte é tomai, tomar o seu jugo. Ou seja, larga o seu jugo e toma o jugo dele e aprender dele. Tomar o jugo do Senhor é tomar a vontade do Pai. Não é ser governado ou controlado por qualquer obra, mas é ser constrangido pela vontade do Pai. A vontade do Pai é um jugo, mas é o jugo do Senhor.
é o jugo de Cristo, que o Senhor carregou. Não estamos aqui meramente para nos livrar de certas responsabilidades. Não estamos aqui meramente para fazer a nossa obra, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o jugo do Senhor. Então precisamos aprender a tomar o jugo do Senhor enquanto servimos, enquanto trabalhamos, enquanto laboramos. Senhor, se esta é a tua vontade, eu tomo esse jugo. Eu oro para que o que eu estou fazendo seja a tua vontade, a vontade do próprio Pai. Não estou aqui meramente sendo regulado e controlado por algo ou por alguma obra. Eu realmente sou constrangido pela vontade do Pai. Quando você toca essa vontade, irmão, você toca algo doce, algo agradável. Você toca algo energizante. Você toca algo supridor. 2. O Senhor viveu tal vida, não cuidando de nada além da vontade de seu Pai. Ele submeteu-se totalmente à vontade do Pai, logo ele nos pede que aprendamos dele. Tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, foi fazer a vontade do Pai. Portanto, ele disse, aprendei de mim, fazei o que estou fazendo. Que alegria! Que alegria quando fazemos a vontade do Pai. 3. Aprender dele não é imitá-lo exteriormente, mas copiar o Senhor em nosso espírito, tomando o seu jugo, a vontade de Deus. A vontade de Deus tem de nos subjugar e temos de pôr o nosso pescoço nesse jugo para nos tornar a sua duplicação. Então o Senhor disse o quê? O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Simplesmente leve a cabo a vontade do Pai. Ponha o seu pescoço debaixo do meu jugo. Ponha o meu fardo sobre você. Porque ele é meu, é do Pai. E ele é leve. O jugo do Senhor é a vontade do Pai. O descanso de que encontramos quando tomamos o jugo do Senhor e aprendemos dele é para a nossa alma. É um descanso interior, não algo meramente exterior em natureza. O jugo do Senhor é a vontade do Pai e o seu fardo é a obra de levar a cabo a vontade do Pai. Tal jugo é suave, bom, gentil, suave e agradável, em contraste com duro, áspero, afiado e amargo. E tal fardo é leve e não pesado. Isso também é a nossa experiência na vida da igreja. Finalmente, Algarismo Romano 4, o semeador é uma pessoa maravilhosa. É a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e a semente semeada também é o Senhor Jesus, como a corporificação do Deus triuno. Aqui temos duas coisas, o semeador e a semente. Quando eu usei a palavra condição, eu estou falando sobre condicionar o solo no qual a semente é semeada pelo semeador. E quando eu falo de suprimento, eu me refiro a nós sermos o solo adequado, suprindo certos nutrientes para essa planta crescer, para a semente crescer. Letra A. Precisamos ter a visão de Cristo, o semeador, semeando-se como a semente da vida nos seres humanos. Essa visão, isso é algo muito interessante, muito forte. Essa visão do semeador e semente da vida é o próprio coração da restauração do Senhor, pois está relacionado ao desejo do coração do Senhor. Vamos ver o que é isso. B. Ele deseja entrar em nós, o seu povo escolhido, para ser a nossa vida, mesclando-se
a fim de se tornar nosso elemento e nos tornar sua expressão. O mesclar é quando a semente é semeada no solo, certo? Você tem o trabalho da água, do ar, de todas as coisas que são levadas e todas as coisas da semente mescladas com as coisas do solo, os nutrientes, a matéria orgânica, há tantas coisas ali, certo? E daí cresce uma nova planta na forma do mesclar. E essa planta é o quê? É a expressão que Deus quer. C. Os crentes que foram regenerados em Cristo com a vida de Deus são a lavoura de Deus, uma plantação da nova criação de Deus para produzir Cristo com a vida de Deus, para que materiais preciosos sejam produzidos para o edifício de Deus. Nós somos a lavoura de Deus, somos a terra cultivada de Deus. Isso é a igreja hoje. Estamos produzindo o quê? Estamos produzindo essa semente da vida. Estamos crescendo, produzindo Cristo. D. Segundo a Bíblia, crescimento equivale à edificação. E isso ocorre pelo crescimento da semente divina, da semente da vida divina em nós. Quando falamos de crescimento, também falamos de edificação. Efésios 3,17 revela que o Deus triuno entrou em nós para fazer uma obra edificadora com Ele mesmo como elemento e também com algo de nós como material. A oração aqui é que Cristo habite no nosso coração. Isso é uma obra de edificação e essa obra de edificação também é um crescimento. Onde há o elemento divino e também há um elemento humano da nossa parte. E isso é ilustrado pela parábola do semeador em Mateus 13. O Senhor semeia-se a si mesmo como a semente da vida no coração do homem, o solo, para que ele cresça e viva neles e seja expressado a partir deles. A semente é semeada no solo para crescer com os nutrientes do solo. Como resultado, o produto é uma composição dos elementos da semente e do solo. 3. Temos em nós certos nutrientes criados por Deus como uma preparação para que ele entre e cresça em nós. Deus criou o espírito humano com os nutrientes humanos e o coração humano como o solo para a semente divina. Então aqui, vejam, cada um de nós sentado aqui é um solo, certo? Um solo. Certo? Então tem vários tipos de solo, o melhor tipo de solo com a quantidade correta de areia, a quantidade correta de argila, quantidade correta disso e daquilo, sendo o melhor tipo de solo para qualquer coisa crescer. Então, todos nós somos montes de terra, de solo. E uma parte dessa parábola fala de nós nos livrarmos de todas as coisas negativas, como os espinhos, as pedras, de maneira que essa semente da vida que foi semeada em nós, que é Cristo, cresça num solo bom. Amados irmãos e irmãs, diariamente, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo diariamente? Isso, o que estamos fazendo é condicionando, preparando o nosso solo, tornando o nosso solo bom, fértil, rico, receptivo à semente de Cristo. Um lugar adequado, perfeito, o melhor lugar para essa semente crescer. Com o entremesclar e o mesclar, Deus nos fez com um espírito humano, com um coração humano. Esse é o solo, aí estão os nutrientes para alimentar essa semente, de maneira que essa semente cresça. A velocidade com que crescemos na vida não depende da semente divina, mas da quantidade de nutrientes que fornecemos a essa semente. Quanto mais nutrientes fornecermos, mais rápido a semente crescerá e florescerá.
Por que alguns irmãos e irmãs crescem mais rápido e outros não tão rápido? E eu lhes digo, no final do dia, isso tem a ver com a nossa cooperação com o Senhor. É a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor e a nossa coordenação com Ele como solo determina quão rápido essa semente crescerá. Aqueles em quem Cristo está crescendo mais rapidamente é porque eles lidam com seu coração, exercitam o seu espírito para cooperar com o Senhor diariamente. 5. Se permanecermos em nossa alma, no nosso homem natural, não haverá nutrientes para o crescimento da semente divina. Mas se formos fortalecidos no nosso homem interior e prestarmos atenção ao nosso espírito e exercitarmos o nosso espírito, os nutrientes serão supridos e Cristo habitará no nosso coração. Não é à toa que Pedro falou em 2 de Pedro que temos de acrescentar diligência para que o crescimento ocorra, algo que temos de acrescentar a esse processo de crescimento. E é sendo fortalecido no nosso espírito, exercitando o nosso espírito. 6. Se quisermos que o Senhor, como a semente da vida, cresça em nós para ser o nosso desfrute pleno, temos de nos abrir totalmente ao Senhor e cooperar com Ele para que Ele trate plenamente com o nosso coração. Exercite o seu espírito e lidar com o nosso coração, para que a semente cresça rapidamente. 7, por fim. Por um lado, Deus nos fortalece com Ele mesmo como o elemento, e por outro, providenciamos os nutrientes. Por meio desses dois, Deus em Cristo leva a cabo sua edificação intrínseca, a edificação da sua casa em todo o nosso ser. Então, quando Cristo estiver plenamente crescido em nós, coletivamente haverá um edifício, uma edificação, uma expressão dele. Isso é a casa de Deus, isso é a igreja. E esse é o seu reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar um pouquinho agora. Amém.